Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bem-vindos aqui de novo, eu aqui, faz um tempinho que eu não apareço. Eu sou Miguel Barbosa, a gente vai gravar hoje um tema sobre fake news e coronavírus no Brasil tá virando debate político. E tem eu, Matheus Lima Mota, e a gente vai falar de fake news, que eu acho que tá bem atual no momento aí de coronavírus. Tem frase hoje não, é só isso aí mesmo. Já foi. Então fica aí com a gente. Bom, e a gente tem os recadinhos da semana. Os recadinhos da semana são os mesmos dos últimos meses. A gente quer que você siga a gente nas redes sociais, por enquanto não tem muito conteúdo. Eu entendo, eu não estou conseguindo botar lá conteúdo. Mas a gente está produzindo, está pensando ainda em fazer um planejamento para colocar mais conteúdo. E você pode nos ajudar. Tem uma ideia do que a gente pode compartilhar no Instagram, no Facebook? Quer que a gente produza alguma coisa numa outra rede social que você está usando? Né? Tem agora o TikTok, eu mencionei algumas semanas atrás o Telegram. Então, dá uma ideia aí, gente, de como que a gente pode produzir conteúdo e falar através desses canais também, tá bom? Então a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio. Você pode ser alguém que vai nos ajudar e vai agregar no grupo do Metanoia Racional. Então a gente aqui é como se fosse uma associação. A gente não tem nenhum dono do Metanoia. Então cada um aqui colabora de uma forma, somos amigos que se juntaram com uma ideia, com um propósito e olhando o reino de Deus, a obra de Deus. Nosso objetivo aqui é glorificar a Deus e produzir coisas, conteúdo que ajude o reino de Deus, o povo de Deus. Então, nosso objetivo é esse, é transformar a mente e aí em favor e através da palavra de Deus. Então, se você tiver alguma ideia, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente pelo nosso e-mail, metanoiaracional@gmail.com. Compartilha, divulga a gente, assista a gente, ouça a gente, né, no Spotify, no Google Podcast, ouça a gente na Apple Podcast. A gente teve uma queda aí de ouvintes no podcast, no YouTube. A gente ainda mantém um númerozinho regular, mas no podcast mesmo, ali só o ouvinte, né, nas plataformas de podcast, a gente teve uma queda brusca. Então, se você puder compartilhar, divulgar, ajuda a gente, tá bom? Então, dá esse apoio aí. E curte a gente aí. Se você gostou, curte, comenta o que você achou legal e nos ajude, tá bom? E, mais importante ainda, ore pela gente. Precisamos de oração. Então, ore. Toda vez que você orar, tenta lembrar da gente. Matheus, Maurício, Miguel, Marcos. Ora por aqueles que estão assim por trás e dão ideias pra gente. Ora pelo Metanoia Racional, tá bom? E agora fica aí o nosso assunto da semana. Pra quebrar o gelo aqui, pra gente já esquentar o assunto, a maior fake news da história acho que é de Toninho. Que fala que o cara falou que nem Deus afunda, né? Aí eu fiquei pensando nessa frase. Pô, um cara, nada a ver, falou nem Deus afunda. Aí resolveu matar todo mundo. Não, vou castigar eu acho que é um fake news, eu não tenho certeza. Vou castigar todo mundo do navio, porque um falou que... cara isolado, que a gente não tem evidência nenhuma pra começar. Não tem nada documentado. Não. A gente tá vendo nesse cenário que a gente tá tendo ultimamente, né? Os fake news tá demais, né? Um caso que eu conheço, né, como estudante, é da Bagordia, né? Que na época foi usado por campanha, que é o que acontece, fake news, foi muito usado. Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, né? Pra apoiar, né? Eu não vou falar não quero ficar defendendo político ou não, mas foi usado, né? Falar da Bagordia, né? Que no caso não teve nada, foi um fake news feito pra
justamente pra, sei lá, que as pessoas queriam acreditar. Esse que é o problema. alguma coisa, ou criar uma bandeira. E o fake news, ele trabalha desse jeito. Ele pega o que tu queria que fosse verdade, né? Você queria muito que, por exemplo, o coronavírus fosse uma mentira globalizada, que isso não existe. Seria bom, porque aí o nosso problema ia sumir. É uma invenção dos Illuminati para dominar o mundo. Isso. Então fica muito mais fácil ser suscetível a isso, porque você quer acreditar que um coronavírus não existe. É muito mais fácil acreditar que é uma conspiração, que é culpa da Globo, né? Que a Globo fechou o futebol, fechou as Olimpíadas, né? Mas não o coronavírus. Não. Então, Dá primeiramente... pra tirar o governo do lugar, porque fulano quer passar a perna no outro. Isso. Então a gente tá falando, são sempre notícias que querem que a gente acredite. Por exemplo, a gente tem que aprender todos os cuidados, que a gente não tem vacina. Isso são verdades, são duras, né? A gente não tem uma resposta agora, que tem que pesquisar. Aí vem um cara e fala, não, a cura é esse remedinho aqui. É só fazer isso aqui. É muito mais fácil pra mim acreditar. Não, realmente, o remédio faz sentido. Porque a gente mais confortável, né? A gente toma um remédio pra doença, então não existe. E não acreditar que tem uma coisa por trás, que é daquele remédio, né? Cloroquina, né? Cientificamente, não. Mas ainda não tem prova nenhuma. Não tem prova nenhuma, né? Eficaz. Talvez, no máximo, um auxílio pra você combater ele, né? O que teve, assim, alguns funcionou, mas assim, comprovadamente, pesquisa não teve nenhum que não. Esse remédio aqui é o que resolve. Os efeitos colaterais. Então é muito tem mais... coquetel. Ele tá ali no meio. Ele é só um acréscimo, né? E entra aquele caso, tem um também que é bem famoso, esse até que é bem trabalhado, que ele bota a tabela de pH e fala alimentos ácidos, o ácido mata o Covid-19. Aí, só que o seu organismo, o seu estômago já é extremamente ácido, então você não vai conseguir algo tão ácido para deixar o seu estômago mais ácido. E mesmo assim, o alimento, quando entra na corrente sanguínea, ele é controlado o pH. Você não fica um dia eu tô ácido, um dia eu tô alcalino. Não acontece desse jeito. Filme de super-herói. Vou derreter coisa com a mão aqui. Vou derreter o vírus na mão. Mas é muito bom a gente acreditar. Eu vou tomar um limãozinho todo dia. Tô livre, é isso. Eu acredito que isso até sirva assim pra questão de fé. Não, isso aqui. O corpo ganha imunidade na questão da fé. Exatamente. Então, fake news trabalha desse jeito. É uma verdade mais fácil de engolir, digamos assim. Porque às vezes a verdade é difícil de engolir mesmo. Igual aquele uma fake news, que é fake e baseado numa teoria de conspiração. Não, o planeta é achatado. É terra plana, né? A teoria da terra plana. É uma teoria que é reconfortante para muita gente. Muita gente está se sentindo muito mais confortável em acreditar na mentira de que não, o homem nunca foi à Lua, isso aí foi invenção para provar e tal, que a Terra não é redonda, é achatada. Então, é uma mentira, mas para muitos é reconfortante ouvir aquilo, crer aquilo. É um fenômeno que chama de Galileu, lá, por exemplo. Galileu falou, a Terra gira em torno do Sol, e ele era o único que sabia disso, e queimaram o cara na fogueira, praticamente. Não, queimaram mesmo, né? Não queimaram. Então, dá esse sentimento também de exclusividade, né? Que você sabe uma verdade que ninguém sabe. Acontece também. Até eu ouvi um pastor uma vez falando isso. E ele falou que realmente, nesse assunto da Terra plana, as pessoas têm essa sensação de que eu descobri uma coisa que ninguém sabe. Que a Terra é plana. Isso. Como se fosse os donos, não é dono da verdade, mas como se fossem os detentores da verdade tentam iluminar o mundo de escuridão. Vamos botar uma coisa bonita pra aí, né? Filosofia, né? Não dando muita pauta pra flat lá, a Terra plana, né? Eu queria trabalhar um tema que tá sendo debatido no cristão, né? Essa coisa do diabo. Que é coisa do diabo, né? Aí eu não sei, eu até queria saber um pouco da tua opinião, Matheus, sobre essa coisa, sabe? Fala, isso aí é do diabo, sobre minha opinião? Não, que isso é coisa do diabo, que é pra separar a igreja, que não sei o que, blá blá blá, esse tipo de coisa. A minha opinião, Matheus Lima Mota, minha opinião, eu acho que assim, o diabo pode até estar no meio da coronavírus,
Mas quem liberou isso daí foi Deus. Quem deu a permissão para isso tudo acontecer do jeito que tá acontecendo, isso aí foi Deus. Ah, mas aí as igrejas estão fechando e... Sabe? É o que a gente até comentou em outros podcasts, eu acho que, na minha opinião, ficou até um pouco... Assim, deu um toque. Eu acho que Deus permitiu porque ele queria fazer igual aquele ditado, né? Botar um tubarão no aquário e ver o que os peixes vão fazer. Então aí, cadê a fé da gente agora? Então, a igreja não tá fechada e tua fé tá como? Até porque Deus já permitiu outras coisas, como guerras mundiais. Pois é. Teve a peste negra, matou 2/3 da população da Europa, né? É muita gente. Tem a gripe espanhola, né? Então Deus já permitiu outras coisas má, vou botar desse jeito. Então assim, Império Romano perseguindo cristão. Hoje mesmo, quantos países tem perseguição religiosa? Sabe? Então, Deus permite isso daí. A gente não pode achar que não. Porque às vezes a gente até cria uma imagem de um Deus que é bom, perfeito. Ele é bom, perfeito. Mas não do nosso jeito. Ele não é bom, perfeito na minha opinião. Assim, não, bom, perfeito, ele vai me dar um carro todo ano, uma casa boa. Eu só posso andar feliz e alegre, não posso ficar doente. Não. Às vezes dá revés mesmo. Às vezes a coisa fica conturbada. Existem certos looping que acontecem, por exemplo, a lua de sangue. Aí tá escrito na Bíblia, realmente, lua de sangue, isso aqui é sinal dos últimos tempos, né? Só que é um fenômeno que acontece naturalmente às vezes, né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas na hora de falar, né? Esse tipo de assunto. Um que hoje eu vi, eu nem sabia que existia essa fake news. Foi bom que eu descobri que tem um versículo que eu nem conhecia na Bíblia, que um dia as pessoas iam acreditar nas mentiras de uma caixa. E essa caixa é a televisão. Bom que a minha é tela plana, não é caixa. Que bom. Que bom. Mas e engraçado é que muita fake news hoje não tá nem numa televisão, tá no celular. Tá. Não, pior, cara, fala que não é pra acreditar nem em televisão, nem nada, né? Aí eu fico aqui, de onde tira informação? Né? Também tem essa questão. Quem falou que não pode acreditar? Não, porque assim, a televisão é mentirosa, as notícias é tudo mentiroso. De onde esse cara tira informação, sabe? Também tem esse cuidado. E é até bom entrar nesse detalhe, agora a gente vai falar um pouco sobre fonte, né? A gente tem que falar um pouco sobre esse tipo de detalhe, que é da onde tá tirando da fonte, né? Porque o jornal, querendo ou não, você aceitando o jornal ou não, ele apresenta a fonte, ele leva pessoas especialistas, um cara que tá no ramo há muito tempo, um médico, né? Aí, porque assim, a gente vai, doutor, eu tô sentindo isso, tá bom, vou te dar esse remédio e tal aqui. Tu compra o remédio, não questiona. Agora quando o cara fala, isso é perigoso, a gente tem que tomar cuidado, não sei o que, tá dando confusão, sabe? Eu não tô entendendo essa falta de confiança em pessoas de autoridade, que é o que tá acontecendo. A gente está vivendo um momento, e acho que esse clima social, isso não é exclusividade brasileira. Esse clima social no mundo todo, pelo menos no Ocidente, de que a gente está desconfiando de toda instituição e de toda pessoa ali. A gente desconfia de tudo. A gente não está acreditando mais em ninguém. E isso proporciona e facilita a fake news. Porque a gente está duvidando do jornalista na televisão. É lógico que assim, uma coisa que veio pegando nos últimos tempos. Porque o brasileiro tinha sempre essa imagem. Não, o jornalista tem que ser isento. O jornalista tem que ser isento. Gente, não tem isenção. Não tem como uma pessoa ser isenta. Estados Unidos tem jornal. De esquerda e liberal e conservador. Lá é desse tipo. E assim, isso é normal. Vamos lá, uma coisa que eu aprendi na faculdade. Um professor meu fez essa comparação, acho que serve para tudo. Pega 2 juízes, que o juiz tem que ser isento. O juiz, por lei, tem que ser isento. Mas vamos lá. Um nasceu na roça, no interior. Então começou a estudar só na escola pública. Tinha que ajudar os pais desde criança. Cresceu ali naquele meio, tendo que ajudar os pais na lavoura, estudando só na escola pública, se esforçando. Se formou no ensino médio com um sufoco, tendo que ir a pé para a escola. Aí ele tem que se esforçar para estudar por conta própria para conseguir passar por uma faculdade. Legal, passou. Ele trabalha e estuda ao mesmo tempo. E aí ele estuda por conta própria para passar no concurso. Conseguiu, juiz. Agora o outro lado.
O moleque estuda em escola particular, motorista leva lá ele para a escola todo dia, estudou inglês, outras línguas, viaja o mundo uma vez por ano, se formou, fez o cursinho, passou para a faculdade, fez o cursinho, concurso, passou, vai julgar ali. Tu acha que eles vão julgar exatamente igual? Ser exatamente, assim, vai vir um caso para eles, o mesmo caso, tudo idêntico, e eles vão dar ali, vão determinar coisas idênticas? Não, porque um tem uma experiência, o outro tem uma outra experiência, uma bagagem, o olhar dele. Isso, infelizmente, é uma coisa do ser humano. É natural. Até se o ser humano fizer uma máquina, a máquina uma hora vai dar uma divergência, porque uma foi feita por um ser humano diferente do outro. Então, cara, esse é o ponto. Aí entra as pontes. Exatamente. Antigamente, a gente, às vezes, assim, uma pesquisa de uma faculdade famosa, vai lá, Harvard. Aí o cara vai lá, não, porque Harvard tá errado. Você fala, mas os caras têm um debate, tem tudo escrito, experimentação. A ciência trabalha muito com isso. Um fato para ser científico, por exemplo, tem que ser repetido em todos os lugares. Se eu falo que a gravidade é tanto, ela tem que ser em todos os lugares, daquele jeito. Até vi há pouco tempo um cara falando que nem só porque também saiu numa revista científica, também aquilo já é comprovado. Até estava vendo sobre fake news mesmo. E aí debate evangélico sobre fake news, e aí um cristão do meio científico, ele falou, qual é um problema que tem causado também esse questionamento? É porque muitas das vezes as pessoas, só porque saiu numa revista científica, não, aquilo dali é verdade. Não, o cara divulgou a pesquisa dele, aí agora outros pesquisadores vão pegar a pesquisa dele, vão botar aquilo à prova, aí vão contestar. Gente, isso daí é normal, ciência não é uma coisa estática. A gente tem a ideia de todo mundo é calmo, né? Cientista é calmo, fica lá no laboratório. Mas quando tu vai debater a tua ideia, rapaz, o negócio pega fogo, o pessoal discute mesmo, né? Aí, só que assim, uma hora o cara, tipo assim, por exemplo, o Darwin, né? A teoria, a polêmica teoria de Darwin. Beleza, o cara falou, mas ninguém nunca desmontou a teoria dele. Assim, por fatos, por experimentação, ninguém nunca conseguiu derrubar. Se alguém derrubar o Nobel, pode ter certeza que o Nobel de alguma coisa é teu. Vai ganhar um Nobel. Então, assim, a ciência, por exemplo, quando você duvida de alguma coisa científica, não é isso. Mas você pode... O problema é que você demora um tempo. Você tem que estudar, tem que ir parte por parte para entender aquele processo. Matemática, né? O cara, sei lá, você não entende matemática. O cara, não, porque a raiz 16 é 4. O cara joga assim na tua... Aí tu fala, não, o quê? 4? Não pode. Mas primeiro você tem que entender o que é uma raiz, né? Então, por isso que às vezes é difícil você verificar um fato científico. É por isso que você tem que, se você não tem muita educação, você tem que acabar confiando. E existe uma questão também, né? Quando você usa uma fonte que é mais confiável, que tem menos chance de errar, menos chance, às vezes erra, né? Mas pelo menos tu livrou o teu também, né? Mas pô, cara, tu falou que a palavra, mas mentira, ó. Mas a revista lá, Nature, cara, a Nature falou isso, né? Eu vou usar o exemplo aqui do meu TCC. TCC, você não pode botar sua palavra. Sua opinião não serve, não presta, porque você nunca experimentou aquilo e tal. Então você tem que ter uma base de onde você tirou. Então, você tá falando isso de onde? Não, fulano ainda de tal aqui, ele escreveu um livro, ó. Tá. Pode ser a maior batatada do mundo. Não, mas fulano fez, filho. Agora, por isso que eu tô falando isso daqui. Agora tu pensa, tem um esforço global, né? Tem a OMS, tem um esforço global, tem um investimento gigante ali dentro. E o tio o tio do baile sabe o negócio que ninguém no mundo sabe. Viu, É muito improvável. Aí quando você vai falar pra alguém, de onde tirou isso? O tio do bar, o Beto lá, o João falou. Fica meio complicado. Aí o outro fala assim, não, entendeu? Então, essa que é a importância de uma fonte, né? Você tem que ter baseado, você tem que... Claro que, assim, por exemplo, no meu caso, eu já tenho mais tempo nessa coisa, né, de verificação de fato. Então eu já tenho pessoas de confiança, eu já tenho... você tem que procurar pessoas que você confie, que use fontes, por exemplo, canal de YouTube. Você tem que verificar a coisa do cara, né? Pô, o que o cara é? Ele é formado em alguma coisa? Ele mostra fonte?
Porque assim, tu tá te poupando no trabalho. Vou até dar um exemplo contrário a isso. Igual né, de fazer um contraponto. Eu não vou falar o nome de político, que não tem necessidade disso. Mas teve um político que chegou e falou: não, vocês não podem acreditar no que está na internet. Você só tem que ir nos canais confiáveis do jornal, rádio e televisão. Também não é assim. Uhum. Na internet você tem pessoas confiáveis. Eu vou dar um exemplo aqui. O do Manual do Mundo. Pô, o cara, tudo que ele fala, ele já tem a formação dele, ele busca ter lá uma base. Um outro lá, o do Nerdologia. Nerdologia, o Átila. O Átila. O Átila mesmo, eu acho uma boa você pesquisar. Ele é doutorado em microbiologia. Isso. O cara já tá no ramo há muito tempo de divulgação científica. Ele é uma fonte confiável. Ele trabalha, ele tem a fonte. Ele trabalha com isso. Ele vive com isso. Eu vou dar outro exemplo agora. Você pega... Não, eu sou cristão, mas eu não acredito nesses caras que eles são crentes, não. Vai no Cristãos da Ciência. ABC2. Ó, mais uma fonte boa aí. Os caras são cristãos, estão na ciência, então lá tem filósofo, lá tem pessoal da matemática, lá tem o pessoal da química, da biologia. Aí você vai lá, filho, e procura. Lá vai ter o baseado. Não, eles olharam na Bíblia, olharam na ciência, isso daqui tá certo. Então a gente passa. Passou no aval cristão. Uhum. Olha lá, cara. Exatamente. A gente pode entrar agora num tema que é um pouco mais... tem uns fake news que é mais trabalhado um poucinho. Eles se baseiam... Eu gosto desse. Eles têm um trabalho, cara. Eles têm uns que tem um arquivo mesmo, né? Eu lembro que postaram uma vez no grupo da igreja que tinha prova científica de que realmente teve Adão e Eva, não sei o quê, porque blá blá blá. Aí eu fui pesquisar lá, fui lá, eu falei, agora eu vou ter o trabalho. Vou lá ver, porque não é possível, cara. E aí eu fui atrás, eu entrei no site, aí eu fui pesquisar o tal da pesquisa, aí tava lá, cristão não sei o que, não sei o que de Jesus, não sei o que. Era tudo site voltado pro cristianismo. Eu falei, eu tô querendo uma evidência científica, eu não vou em um site cristão, você tá me entendendo? Porque o fake news foi espalhado por ali. Tem aquele lance, mais uma vez, que a gente volta lá, a tendência, né? Isso. Qual é a formação da pessoa? Qual é a tendência? Eu, Matheus, não, se eu botar alguma coisa, qual é a tendência de eu vou ser tendencioso para que área? Para que lado? Então, aí eu fui só pesquisando, era só apenas sites cristãos, sabe? Eu precisava de alguém que tivesse uma informação melhor, não que seja melhor, mas alguém que trabalhe nesse ramo. E aí eu encontrei lá esse artigo lá, o original do cara, e depois eu vi em um site mais confiável, se eu não me engano era o UOL, falando sobre essa fake news, né? E tinha um depoimento do cara falando que, na verdade, distorceram a pesquisa. O artigo está correto. Só que na interpretação das palavras dele, ele disse que as pessoas interpretaram errado, que na verdade é o contrário. Então acontece assim também. Teve um dia com minha mãe também, ela estava lá, ela até me mostrou, ela achou muito absurdo, falou, será que é verdade? E eu fui lá, realmente, o texto do jornal não estava errado. Falou um pouco sobre aquilo, só que o cara distorceu para uma coisa absurda. Também tem esse é um fake news mais trabalhado, são mais raros, mas acontece também. Aí o cara botou lá o site e tal, e realmente, assim, ele interpretou errado, sabe? Eu entendi o que o cara queria dizer, mas interpretou errado, sabe? Se você olhar, ler direitinho, você vê que não era aquilo que ele estava querendo dizer, o autor, né? Houve uma distorção, o que aconteceu foi a interpretação dele sobre aquilo. Então, mas ele compartilhou como um fato. Isso também pode acontecer. Mas é bem mais raro, né? A gente tem que averiguar da onde isso está saindo. Por que isso está saindo? E isso, para um cristão, tinha que ser a coisa mais natural do mundo. Sério mesmo. Eu acho que o cristão é o cara que tem mais isso. Eu vou dar um exemplo aqui, nem estava na nossa pauta, mas eu lembrei. Os cristãos de Bereia. Está lá em Atos. Paulo elogiou eles porque Paulo pregava e eles olhavam lá nas escrituras. Não, vamos ver se esse maluco tá falando aqui tá na Bíblia mesmo. Então a gente já deveria ter o hábito de averiguar tudo que estão falando. Inclusive do nosso próprio pastor. Até pra gente se alimentar melhor. A gente averiguar se aquilo tudo tem respaldo bíblico. Então quando a gente tivesse esse hábito de averiguar o que a pessoa tá falando da palavra de Deus, tá realmente batendo com a Bíblia, a gente ia fazer isso naturalmente com qualquer informação. Igual,
o governo agora vai fazer isso, isso e isso. Então a gente vai lá, vai averiguar as fontes certas. Igual agora nessa pandemia, aonde eu fui buscar informação para um dos primeiros podcasts sobre esse assunto? Bom, então a gente vai na OMS, vai no Ministério da Saúde, dali a gente vai vendo os outros, né? Porque a gente tem que procurar a fonte, a origem do negócio. A gente tem que ver aquilo que é confiável, aquilo que tem solidez. Não é o cara que endoidou. E sério mesmo, eu acho maneiro fake news. Eu acho legal. Porque é tipo teoria da conspiração, me amarra. É um negócio maneiro. É porque acabou, né, esse negócio de teoria da conspiração. É. Não é que acabou. Mas perdeu o lugar pro fake news, né? Perdeu. Tem uns que é muito... Não, é igual aqueles do teoria da conspiração dos Illuminati, eu achava maneiro. Pô, eu também gostava de pesquisar. Achava legal. Mas tem que ter um cuidado de navegar, né? É. Mas é aquela coisa, evidências extraordinárias, aquela coisa. Um fato extraordinário tem que ter uma... Como é que eu vou dizer? Pra uma coisa tão extraordinária ser verdade, por exemplo, a Terra plana. Tem que ter uma evidência extraordinária por trás daquilo. Que é o argumento usado pra ET, sabe? Pra você comprovar uma coisa tão extraordinária dessa, você precisa de um fato muito extraordinário. Então, a maioria das fake news você já derruba ela aí. Porque ela tem que ter uma evidência muito extraordinária pra... Aquele pontozinho, um detalhezinho, às vezes, o cara pega aquilo, cresce. Não, isso aí foi aquilo ali. Então, assim, a gente tem que averiguar, tem que olhar e ver. Igual, por que a gente teve a ideia de fazer esse podcast, né, sobre fake news? Porque tá rolando muito, gente. Meu Deus, é até engraçado. O cara lá que compartilhou vai ter 3 dias de escuridão no mês de maio e tal. Então, qual é o fundamento disso? Ainda bota que é uma profecia. Então, tem texto bíblico que bate com isso daí. Tem um argumento bíblico. Não tem prova nenhuma. Isso aí é igual aqui em 2011 teve a tragédia. Quantos outros pegaram? Não. Fulano de tal lá não sei aonde falou, Deus usou e falou que vai vir coisa pior. Graças a Deus até hoje não veio. Tem lá. E agora é coronavírus. Mas coisa assim, catástrofe natural, graças a Deus não teve. Então, qual é o respaldo bíblico? Por que Deus vai mandar isso? A gente tem que dar uma averiguada, né? Eu até contar uma curiosidade sobre essas pessoas que adivinham e registram em cartório. Tem isso. E aí eu aprendi, eu tava ouvindo um podcast e me contaram como é que faz isso. Ele pega o selo antes, coloca no cartório, o cartório dá o selo, dá a data, tudo oficial. Só que ele não escreveu nada. Então, no dia que acontece, ele tem um selo, em 2005. Ele fez só o selo em 2005. Aí depois que aconteceu, ele escreve em cima ali. Aí ele tem um selo de oficial mesmo, né? Então tem várias maneiras. Tem seus meios, né? Você dá aquelas gambiarra. Pra todo mundo ficar impressionado. O cara tava no cartório aqui. E aquela coisa também, né? Você tem que pensar bem. Pô, falaram pra mulherzinha lá, não sei aonde, que vai acontecer uma tragédia. Mas assim, Deus também não vai ficar só, vai ficar contando spoiler, né? Tinha que ter um propósito por trás, evitar, né, alguma coisa, né? Geralmente não isso. O que aconteceu, né? Não teve nem... gente, todo mundo toma cuidado. Não aconteceu esse tipo de coisa. Né? A gente pode voltar na Bíblia e vai ver lá os profetas que falaram, que profetizaram que Israel ia ser invadida, ia perder a terra e ia ser levado para longe. Pô, tragédia. Muita tragédia mesmo. Só que assim, tinha um respaldo. E Deus estava avisando para eles evitarem. Então, acho que uma coisa que a gente pode botar isso daí é que a gente tem que ver, às vezes, também profecia de tragédia, muito tragédia. Meu pai mesmo fala. Se te entregar alguma coisa muito ruim, vira pro cara na hora e fala, então se Deus entregou é porque ele quer cortar o laço. Vamos orar agora tu. Se ele deu pra tu, é tu e eu que vamos orar. Vamos orar agora. Não. Porque meu pai fala, tem uns que entregam tragédia e torce pra acontecer. Não, isso aí tem que acontecer, que senão... Não, vamos ver, vamos averiguar. Porque fake news gospel é profetada. Isso daí... E a gente já conhece bem profetado. Irmão, tive um sonho essa noite. Tive um sonho, você tava andando de cabeça pra baixo. Alguma coisa na tua vida tá errada. Não, irmão, você comeu demais. É verdade, né? Então, resumindo,
É isso tudo, tá, gente? É, Aceita. foi tudo isso. Aceita, sem fonte, sem nada É. do que a gente tá falando. É, a gente falou tudo, não tem fonte nenhuma. A gente desmentiu um monte de fake news aqui, mas não teve Tem fonte não. Não, mas você pode pesquisar. Né? É, não, é porque não dá pra gente escrever a fonte no podcast. Tem um site, Fato ou Fake, também, É, que é bom tem. você escrever lá. Não, vou dizer uma fake que eu vi de um jornal famoso do Brasil, que tem muita gente que taca pedra. Eu não vou falar o nome do jornal, mas eles erraram. Deram uma pedrada mais grosseira na minha área, que é de marketing digital. No caso, era só de marketing mesmo. E aí um cara que eu sigo, que fala sobre marketing, marcas e tal, ele compartilhou. Só que ele, mesmo saindo no jornal, ele foi para a empresa que estava envolvido na história para confirmar. Era uma compra de uma empresa comprando a outra. Aí ele foi para confirmar. Aí eles desmentiram. Não, isso nunca aconteceu. Aí ele foi pro jornal. Ele falou, a empresa está desmentindo vocês. Aí o jornal foi e se retratou. Assim, a notícia saiu hoje, amanhã eles já estão retratando e tal. Isso é verdade mesmo. A gente falou da revista famosa. Normalmente é raro acontecer, mas quando acontece, tem a... E eu ainda estava conversando com esse cara, né? E ele falando, Matheus, eles erraram, a gente não espera que uma empresa desse tamanho erre. Mas assim, a velocidade dele se retratar também ajudou a eu manter minha confiança nesse jornal. Sério mesmo. Então foi uma coisa que eu vi, eu não acredito em tudo que eles botam, porque aí eu volto a falar a tendência da pessoa, gente. Não acho, igual, eu vou falar o nome, é a Rede Globo, eu não acho que ela tá errada em ir pra esquerda. Tá certo, é o público dela, é o mercado dela. É igual aquele outro lá que fica falando de desgraça lá, toda a vida, né? Qual? É da Record, não é? É. Pô, o cara ganha naquilo ali. É o Cidade Alerta, né? O cara ganha o público ali, vai pedir pro cara não fazer isso. Né? Aí não, ele tem que falar mais polidamente. Não, gente, é o público dele. É a mesma coisa que eu vendesse, tipo, bicicleta. Eu tenho que vender a minha bicicleta lá de cross. Eu vou vender pro cara que quer andar na cidade, só dar uma volta e comprar um pão. Não, eu vou no meu público, é meu nicho. Então a Rede Globo tem lá o pessoal que tem uma visão, né, liberal e tal. Aí você tem as outras emissoras. Nos Estados Unidos, você tem os canais de notícias, CNN, tá, é diferente a linha editorial do CNN Brasil da deles, tá? Só para deixar esse ressalvo aí. A CNN nos Estados Unidos ela é liberal, já a Fox News é conservadora, de extremo mesmo. Isso é comum. Né? É normal. A mesma coisa. Assim, existe. Tem os jornais são notícia, né? O Jornal Nacional ele dá notícia. Normalmente o cara não fica dando opinião dele, não chama especialista. Esse aí é mais confiável. Agora tem outras. Não sei quem pauta, aí vamos discutir o assunto tal. Ali é óbvio que vai estar entrando opinião de certas pessoas. Eles chamaram especialistas pra dar opinião. Tem até o em pauta do Globo News, aquele cara. Eles chamam especialista, porque. Então, ali tá dando opinião. Aquele jornalista que foi dar a notícia da atriz que fez a Princesa Leia, que morreu, né? Ele deu a opinião dele, ele falou, e o Chewbacca deu a notícia mais triste. Aí ele deu aquele berro do Chewbacca. É um programa jornalístico que você fala, não, isso não pode acontecer. Não, gente, é opinião, liberdade dele. O cara dá opinião. O RJ também, né? Também ele dá um pouco de opinião dele. Dá. Então, assim, se tu não aceita muita opinião dele, você pode ir para outras pessoas. É produto. Mas você pode cruzar os dados de ambos os jornais, você vai ver que estão falando. Realmente tem tantos casos, isso é uma verdade. Você não pode questionar que está realmente morrendo tanto. Todos os jornais estão falando isso. Esse eu acho que é o principal conselho que a gente... Os dois principais conselhos é ver a fonte e não ver uma fonte só. Cruza os dados. Tu não acredita, né? Exatamente. Você não acredita na Globo. Aí você vai lá, assiste o da Globo ou da Record. Vamos ver. Às vezes bate os dois, às vezes estão falando a mesma coisa, às vezes você fica criando uma coisa que não existe, sabe? Tem opinião, são diferentes entre eles, mas de fato é fato. É igual, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega lá um presbiteriano e um assembleano, roxo. Pega os dois, vê o que eles falarem de parecido quanto a fé, você fica com o que deu parecido. Porque aí você tá limpando a opinião de um da opinião do outro. O que foi idêntico a isso aí é o cristianismo.
Uma coisa também, deixar claro, é comum a gente ter gente que a gente baseia nossa opinião, como eu falei. Tem nerdologia. Tem, né, o cristão lá. Cristãos na ciência. Cristão na ciência, né, Matheus? É. Você baseia lá também. Uhum. Mas esses são gente de confiança. Tem que ter esse cara de confiança. A gente vive um mundo. O mundo de hoje em dia é muito corrido. Então é bom você já ter um cara de confiança. Uhum. Agora, se é uma notícia extremamente extraordinária, tenta verificar mais forte. Mas normalmente, se o cara é confiável, ele é confiável. Pode errar, mas ele é pouco. Então pouco. Fica a dica aí. Obrigado. E não compartilhe, meu Deus. Né? Gente, eu acho que assim, a fake news é igual é uma mentira. Fake news é uma mentira. Tanto já o próprio nome diz, né? Mentira. Uma notícia falsa. Quando você inventa, é uma coisa. Você tá pecando mentindo. Quando você compartilha, você também. Tá mentindo. E se for extraordinário, se tu quer muito acreditar naquilo, provavelmente é fake news. Se for extraordinário, não pensa 2 vezes antes de compartilhar. Por favor. E vai averiguando. Faz igual os crentes beré. Vamos examinar tudo. Tudo a gente examina. Já dizia Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Não existe essa carta. Vai caçar lá na Bíblia, não existe. Aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer lá no capítulo 5, primeira carta, não lembro qual versículo certo não, mas tá no finalzinho, que examinar tudo e retém o bem. Examina tudo, pega o amontoado, se tira o que você tem de melhor, pega ali o que parece, o que deu igual nos dois. Igual o Maurício, ele costuma dizer que ele esses tempos estava lendo um livro do ateu e um livro cristão, para ver o que um contrapõe ao outro, para tirar ali o melhor. Então a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente fica na nossa bolha, e aí é o que a internet está criando, né? Uma bolha, fake news está ali, a gente está achando que esse é o mundo, que é isso mesmo, então a gente tem que evitar isso daí. Então, por hoje é só, até o próximo programa, graça e paz. Forte abraço e até o próximo. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.